Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre e se o ex, né, ou se ele ou ela descobriu que você está buscando aí conteúdos, fazendo treinamento, fazendo, por exemplo, um método para reconstruir o casamento. Luciano, por que isso é importante? Eu vou explicar para vocês, porque muitas vezes as pessoas, e já aconteceu várias vezes aqui, tá? De, por exemplo, a pessoa deixar o caderno que está anotando as coisas, ou o celular que tem o histórico da navegação, e a outra pessoa viu por algum motivo. Mas isso é legal a gente usar isso ao nosso favor, inclusive. E principalmente ir atrás do porquê que isso eu entendo, né? Eu que eu digo vocês, quando você olha e fala, e agora, meu Deus, como é que vai ser? Mas eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes para a gente poder trocar uma ideia hoje aí. Tudo bem, pessoal? Então sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de reconstrução de casamento, de famílias, de vida, de forma duradoura, de forma harmoniosa, onde você vai de fato poder construir algo diferente na sua vida, diferente como uma nova história. Beleza? Galera, vamos tocar o terror então, e a minha pergunta aqui é, alguém já passou esse perrengue que eu falei? Não. De falar, Luciano, eu sou aluna tal, e aí eu estava lá estudando, deixei o caderno e a pessoa viu. A pessoa pegou, e aí ele descobriu, e agora ele está sabendo que eu estou estudando. Eu quero saber se alguém aqui já passou por isso. Lá na turma teve gente que já declarou isso, né? E é uma preocupação não só do método, mas também de pessoas que estão assistindo conteúdos de uma forma geral na internet. E a pessoa acaba pegando. Mas o mais legal é, galera, vamos lá. Por que a gente se preocupa, tá? Então eu quero trazer hoje para vocês aqui o que é esse nosso bate-papo hoje. Nosso bate-papo hoje é desmistificar e tirar muitas vezes o nosso... a nossa noia, sabe? O medo, o desespero e assim por diante. De, ai meu Deus, mas se ele sabe que... Lógico que a gente não quer dar o poder na mão deles, né? A gente fala muito isso aqui. Mas isso tem muito mais a ver com o seu comportamento do que com o que você vem fazendo nos bastidores. Beleza? Ó, eu acabei falando para ela. Não tem problema, pessoal. Tem gente que fala, estou fazendo desenvolvimento, etc e tal. E eu vou dar uma resposta aqui daqui a pouco para vocês. Caso isso venha acontecer, ou a pessoa fale alguma coisa, eu vou dar uma resposta que vai ser matadora. Vai ser matadora para você tirar ele ou ela do pedestal, caso isso aqui aí que nós estamos falando também aconteça. Mas é interessante que a gente trabalhe por isso, né? Ó, o pessoal está falando, eu não passei por isso, né? Graças a Deus ainda não passei. Que bom, ó, a galera aí tá blindada ainda, tá tudo se escondendo. Sabe o que eu sei? Tem uma característica muito interessante, ó. Quem aqui, quando tá assistindo o conteúdo, tá aplicando o negócio da academia, tá lá com o personal trainer, ou de repente está fazendo um curso e entra na faculdade, ou está fazendo uma atualização, fazendo um mestrado. Deixa eu falar uma coisa. Tudo isso que eu falei chove de postagens nas redes sociais. É ou não é, galera? Fala a verdade para mim. Por quê? Porque você quer compartilhar aquela vitória, quer compartilhar aquela evolução, quer compartilhar aquela rotina, quer se mostrar. Tanto faz. Mas a gente tem, né? Vai colocando nas redes sociais. Claro, se você trabalha, se você é influente, né? Ou seja, um influenciador, uma pessoa que trabalha com a imagem, trabalha com a voz, trabalha com a comunicação, é importante realmente você demonstrar diversos hábitos, diversas situações, seus problemas, assim por diante, aquela história toda, né? Então todo mundo mostra. Agora, eu pergunto, quantas vezes você já compartilhou que estava assistindo uma live minha? Fala a verdade para mim. Quantas vezes você compartilhou? Ai, galera, eu não aguento. Essas horas eu me divirto, né? São raríssimas vezes as pessoas que vão compartilhar algo que eu coloco aqui.
Desculpa, pessoal, eu me divirto com isso, de verdade, tá? Eu me divirto com isso. Porque o negócio é doido. O negócio é doido. Pode até assim, ó. O que a gente faz é compartilhar no privado. É. Tipo, alguém tá precisando, alguma coisa, né? E aí você vai lá, olha, eu conheço uma pessoa que fala disso, olha, tem um cara que fala sobre isso, você vai gostar, ele entrega uma coisa muito legal, eu tive passando umas dificuldades, um amigo meu me indicou, mas eu não preciso, mas quem sabe te ajude. Sim ou não, pessoal? Olha lá, beleza? Muito bem. Mesmo o pessoal do método aí, né? São poucos os que de fato começam a colocar. Depois, dentro do processo da reconstrução, existe realmente um compartilhamento com o marido, com a esposa, existe uma troca, e aí as coisas vão aparecendo, e aí você vai abrindo o jogo, e é normal isso, tá bom, pessoal? Eu tô brincando com vocês aqui, porque é o seguinte, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui uma coisa. A Patrícia colocou aqui que voltou. Patrícia, segura aí que já a gente volta, tá? Então vamos lá. Por que eu tô colocando essa situação para vocês aqui, tá? Porque existe uma condição que eu falo, né? Olha, compartilha e tal, se tá no seu coração, mas vocês podem ver que eu não fico pedindo esse tipo de coisa, porque é difícil. Até mesmo é complicado quando eu faço as mentorias de manhã. Nem todo mundo gosta de participar, ou quer participar, aliás, gostaria de participar, mas não participa, porque tem medo dele ou dela ver, ou algum colega ver e tal. E aí eu recomendo, até mesmo para que a gente possa fazer que ela venha com um perfil paralelo, só para usar essa ferramenta da gente poder conversar, e aí depois e aí ninguém vai ver, né? Ninguém da rede dela vai ver. Porque de fato existe esse medo. E se ele ou ela descobrir que eu estou estudando para fazer a reconstrução de casamento? E esse tem um viés por detrás, que é ainda, talvez, em alguns momentos, mais problemáticos do que o próprio ex ou a própria ex, que é o julgamento das pessoas. Então a gente, às vezes, tem vergonha das nossas decisões. A gente, às vezes, tem vergonha de falar, eu quero meu casamento de volta. Eu vou lutar pelo meu casamento. Eu acredito nisso. Eu acredito que tudo isso é um processo. Só que a gente não se expõe a isso. Eu mesmo, muitas vezes, falo para você não colocar essa situação. Mas por que a gente não se expõe? Naturalmente. Estou falando nem por estratégia, mas naturalmente. Porque a gente tem medo do julgamento. E vai vir crítica, vai vir julgamento, vão chamar você de bobo, de boba, de trouxa, de otário, de otária, que ele tá curtindo a vida e você tá aí chorando por ele, porque você tá querendo uma pessoa que não te quer, porque você, como é que pode, que absurdo você querer reconstruir uma coisa, se amasse não teria ido embora. Se foi embora porque não te ama mais, vira essa página, vai curtir a vida você, arranja outro, é fácil de esquecer, e blá, 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 blá. E infelizmente a gente acaba ficando num ambiente aonde nós não podemos expressar o que de fato nosso coração acredita. E a gente fica numa luta solitária. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está se identificando com o que eu estou falando, pessoal? A gente começa a entrar numa luta, numa batalha completamente solitária. Você não consegue se apoiar, você não consegue se inspirar, você não consegue ser você. Você não consegue nem chorar, porque as pessoas vão te criticar. E isso gera uma sensação negativa de que talvez você esteja até errado ou errada de estar querendo reconstruir seu casamento. Olha que viés nós estamos levando essa nossa conversa. E se ele ou ela descobrir? A grande questão está por detrás disso tudo. A grande questão está pela dor de você
Lutar por algo que você acredita. E eu vou repetir o que eu falei outro dia aqui. Não tenha vergonha de lutar pelo que você acredita. Nunca se perde quando se luta pelo que se acredita, mesmo que o resultado não seja o que você quer. Mas quando você luta pelo que você acredita, mesmo perdendo às vezes algumas questões, você sempre ganha. Porque você está sendo fiel e honesto a você. Você está sendo justa, ética com você mesmo. Então eu quero libertar você. Porque isso, além de tudo, a gente vai travando, porque não é só em relação a isso. É em relação, não só ao relacionamento, mas em tudo que faz sentido para os seus valores, os seus princípios. Para que a gente possa pertencer a um ambiente, não ser julgado ou criticado, ou com medo do que o outro vai pensar, porque de repente ele vai descobrir e aí eu vou perder as minhas chances. Eu, às vezes, abandono aquilo que de fato é importante na minha vida, para poder agradar e fazer me sentir pertencente ao clã, àquela tribo. E se você está tendo esse sentido, eu vou falar uma coisa para você muito séria agora. Está na hora de você mudar de tribo. Está na hora de você se conectar com pessoas que pensam, que sonham, que querem buscar coisas extraordinárias como você. Não estou falando para você abandonar amigos, familiares, mas para você se inserir em novos lugares que vão te apoiar. Por exemplo, a própria comunidade dos guardiões. Aqui é um lugar que eu vejo pessoas, inclusive, expondo as suas fraquezas e recebendo o calor, recebendo o carinho, recebendo um elogio. Porque isso te coloca num ambiente, inclusive, de ver pessoas tendo resultados aonde você acredita. E isso alimenta você a continuar, a perseverar, a buscar, independente do que as pessoas do lado de fora estão falando para você. Por isso que muitos brincam, nossa, 10 horas da noite é a hora do Rivotril, né? O Luciano é o Rivotril, né? Eu acho engraçado que vocês falam isso aí. Mas por quê? Primeiro, porque a gente se conecta em valores e princípios. Porque existe, sim, possibilidades. Porque começa a acordar para coisas que, de repente, a sua vida estava adormecida e você só sobrevivendo, querendo resgatar alguma coisa para ter de volta a única coisinha, outra pontinha de esperança do que ainda você acreditava que era bom e você percebe que existe vida além disso. Entende, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa. Tá fazendo sentido para vocês, sim ou não? Quem é a primeira vez aqui na live? Faz tempo que eu não pergunto isso. Quem fala assim, Luciano, é a primeira vez que eu tô pegando ao vivo. Quem faz? Escreve aí, a primeira vez. Vamos dar as boas, guardiões que já são das antigas, vamos dar as boas-vindas à galera que está chegando. Sabe por quê, pessoal? Tem muito conteúdo que eu tenho que falar, refalar, que você fala, o Luciano já falou isso, eu falo de novo, vou explicar já para você. Olha lá, a Ingrid Alves é a primeira vez, Gilar primeira vez, Lucas primeira vez, Maria Helena, Maria do Carmo, quem mais? A Ana, Venom, sim ou não? Olha aí, ó, primeira vez aqui, Daniele, Nando, a Cintia é minha terceira. Muito bom. Então, galera, o que acontece? Só para vocês entenderem, eu sempre volto em alguns conceitos, tal, natural. Primeiro, porque a repetição é importante. Segundo, porque tem entrado em torno de 1.000 pessoas, mais ou menos, por dia nas minhas redes. Por dia. Então, imagina quantas pessoas estão vendo meu conteúdo pela primeira vez.
Então é muito importante que a gente esteja sempre aqui alinhados. Então todos vocês se inscreveram aqui, é a minha primeira vez, sintam-se acolhidos por todos os guardiões que estão aqui. E se você estiver vendo essa gravação pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao canal, que isso aqui é bom demais, porque eu gosto demais da energia, e é um lugar que raríssimas vezes eu vejo desrespeito, porque eu planto e eu cuido disso. Desrespeito, julgamentos, críticas que vão ser destrutivas. Até porque se eu pego, eu tiro mesmo, tá? Eu bano do canal e não tô nem aí. Aqui é o lugar para a gente poder se conectar e evoluir juntos, beleza? A Luciana é dose de calmante, diário, a Ana falou. Que maravilha! Então, pessoal, vamos lá. E o que você falaria? Vamos supor que você está nessa situação, ok? E aí o teu ex descobre, ou a sua ex descobre que você está num canal de reconstrução, ou descobre que você está no método. O método chamado método despertar casamento. Putz, não tem nem como negar que é um método para casamento. E a pessoa pega o seu caderninho, suas anotações lá, e a aula tal, e vê. E aí, o que você faz? Diz para mim, o que você faria numa situação dessa? O que você faria? Qual seria a resposta, né? Qual seria o posicionamento? Você ia pensar assim, ó, ih, agora danou-se. Cara, o cara descobriu tudo, velho. Sabe o que provavelmente você vai escutar? Se a pessoa estiver no pedestal, aí assim, ó, é que eu sempre falo, todas as vezes que você tem uma situação desafiadora, use ela da melhor forma possível ao seu favor. Da melhor forma possível ao seu favor. Olha lá, ela é muito fechada, vou falar que estou trabalhando em mim, digo que é para o meu crescimento pessoal, é isso aí, é nessa linha, né? Meu autoconhecimento. Então vamos lá, se a pessoa estiver no pedestal, se ela ainda sentir que você está fazendo, querendo melhorar, ou ela acha, tem certeza, né? Na cabeça dela, ela tem certeza que você está ali, ó, na palminha da mão dela. Aí ela ainda vem e descobre que você está fazendo um curso de reconstrução de casamento. Você fala, nossa, essa pessoa está desesperada, e de repente ela comenta alguma coisa. É capaz ela falar assim, ó, não adianta você fazer nada, nós não temos mais volta. Nessa hora, por mais que você queira dizer aí, né, como todo mundo falou, não, pro meu desenvolvimento, que é legal falar, vai doer. Mas nessa hora você vai lembrar do Luciano falando para vocês aqui, ó, esse comportamento, essa fala é uma autoafirmação. Ela está se colocando na posição de, cara, ela está fazendo tudo por mim, porque eu sou o cara. Nossa, se tá com rebote, então, eu tô com uma e a outra tá se matando para ter eu de volta. Nossa, o ego do cara tá lá nas nuvens. Então, né? Deixa ele lá. Não tem problema, não. Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte. De fato, a pessoa vai alucinar, ela vai fantasiar que todo esse movimento é por causa dele ou dela, tá? De fato, ele vai alucinar. E não tem nada que você possa fazer que vai tirar isso dele. Você pode sim conversar. Se ele comentar alguma coisa, aí vem a resposta fatídica ali, que você vai chegar para ele e vai falar assim, olha, você não vai acreditar. Sabe o que você faz? Quando você já coloca a trava que ele vai ter sobre você, você antecipa o que ele vai pensar, porque isso assusta. Ó a dica. Então você vira e fala assim, ó, eu sei que você não vai acreditar, mas na verdade não importa. Mas eu vou falar assim mesmo. Porque é o seguinte, afinal de contas, o casamento acabou. Eu não pretendo ficar com os mesmos erros do passado e nada melhor do que um curso sobre casamento para eu entender aonde que eu estava errado e eu resolvi fazer isso por mim, afinal de contas.
vai saber o dia de amanhã. Hoje eu não estou pensando em nada nem ninguém, mas eu percebi que o quanto eu posso ser uma pessoa evoluída e melhor, exatamente porque você teve a coragem de tomar essa decisão. Se você não tivesse tomado essa decisão, talvez eu nunca ia ver que eu poderia ser uma pessoa melhor. Então, no fundo, eu sou grato. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu sou grato. E eu não estou falando aqui para vocês agora, fecha o parênteses, fecha o aspas da fala, e eu vou falar agora para vocês. Eu não estou falando isso só para você impressionar o ex ou a ex. Você tem que falar isso. Você tem que falar isso porque isso é uma verdade. Você tem que falar isso porque você tem que internalizar que o que eu estou falando é real. Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa incrível. Ele chegou em mim e falou, cara, eu preciso cuidar de mim. E esse é o jogo. Você tem que internalizar. E ele falou, sabe, poxa, o que aconteceu? Agora eu tô magoado, eu tô triste, etc, etc, etc. E eu vou falar para vocês, não existe a transformação sem passar pela dor do obstáculo. Borboleta, vamos usar, que a gente sempre fala, né? Vamos usar a natureza. Borboleta não vira borboleta se ela não passar pelo processo. Ela era uma lagarta, ela sabe disso. Só que tem uma hora que ela vai ter que enfrentar a solidão, o processo, a dor, o esforço, mas lá na frente a conta fecha. Ou você desiste e morre dentro do casulo, ou você abrocha e vira uma borboleta e vai poder voar, coisa que antes você nem saía do chão. É uma analogia, mas ela encaixa perfeitamente no mundo emocional. Se você não entender que o processo é necessário para que você evolua, e é por isso que Deus não está te castigando. Não é uma perseguição, mas uma libertação, porque provavelmente, exatamente porque você estava numa zona de conforto, vivendo uma vida mais ou menos, com ausência, falta de amor, falta de dinheiro, não tinha saúde, não cuidava de você, etc e tal, o tranco que você tomou, inclusive, está fazendo você estar aqui agora nessa live. Buscando conhecimento, querendo participar de uma jornada, descobrindo que existe vida além disso, e que você pode sim ser uma pessoa extremamente feliz, independente da outra. E se você não tivesse passado pela dor? E se você não tivesse tomado o tombo? Você estaria lá no meio daquela vida medíocre, mediana, tudo mais ou menos sobrevivendo, um grande zumbi. Galera, tudo isso que a gente passa, isso em várias outras áreas, as dores que a gente passa, os problemas que a gente passa, é um chamado para ação. Escreve aí. Cada obstáculo, cada dor é um chamado para ação. Só que a ação, o que precede a ação é uma decisão. Você tem que decidir. O que acontece quando você ressignifica a mente? Deixa eu contar uma coisinha agora para vocês aqui, que é para bugar. Ou seja, ela descobriu que você está estudando. Sabe o que você vai pensar? Dane-se. Pensa comigo. Dane-se. Ah, ele está se achando. Coitado, deixa ele. Deixa ele inflar o ego dele. Faz bem, ele vai se sentir bem, ela vai se sentir bem, tá tudo certo. Mas você sabe para onde você está indo. A Fernanda perguntou, Lu, você passou por isso? Fê, eu vou te falar. Assista ao episódio 1 da jornada. Eu vou contar minha história lá. Eu vou contar, inclusive, por que eu estou onde eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo com vocês. Eu vou contar minha história lá, para quem não conhece ainda. Como eu falei, chega gente nas minhas redes o tempo todo e não sabe da minha história naturalmente. Mas na jornada eu vou contar, porque faz parte.
até para você se identificar o quanto de erro eu cometi. Entende, galera? Então, assim, a minha pergunta é, quem é você? Você é o que tem consciência plena, aquele que toma decisão, que evolui, etc., ou você é um Walking Dead? Né? Um zumbizão lá, que só reage aos estímulos externos, mas não tem vontade própria. Ó. Você é o escritor do seu livro, pegando a caneta, escrevendo o próximo episódio, ou você é apenas um personagem de um livro de alguém que está escrevendo uma história sobre você e mandando dizer o que você vai fazer agora? Hã? Galera, por que eu falo tudo isso? Não é à toa também que o nome do curso, não da jornada apenas, mas o nome do curso é o quê? Método Despertar. 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 Alô? Despertar. O despertar vem antes do casamento. Essa da conta de luz, Julieta, é um caso à parte. Essa foi histórica. Olha só, tá vendo? Uma história sobre impacto emocional e o que aconteceu, você não esqueceu mais da história. É aquela história fantástica. Um dia eu conto ela de novo, porque um monte de gente não deve nem saber o que eu estou falando, né? Da famosa história da conta de luz. Famosa história da conta de luz. Quem quer saber a história a minha história da conta de luz? Chega a ser engraçado, né? Porque foi forte impacto emocional na minha vida. Não é? Então, pessoal, vamos lá. O que acontece nesse processo todo? Toda a transformação, ela requer uma mudança aonde você ressignifica o cenário que você está vivendo. Ressignifica todo o processo. Aonde você vai pegar o que você está vivendo, e aí o que está... E aqui é onde eu começo a ficar desesperado. Eu fico desesperado, galera, de verdade. É aonde a pessoa para de me escutar, né? E eu sei que eu tenho que falar, mas então... Eu, muitas vezes eu acabo trazendo uma história para que ela possa entender que você, inclusive, cria a realidade pela qual você vive falando, comunicando e não transformando de dentro para fora. Tudo aquilo que você repete e que você tenta evitar, você atrai e acaba tendo aquilo como uma realidade na sua vida. Então ela não consegue, muitas vezes, pegar esse sentimento, que é isso que eu quero fazer lá na jornada, porque nós vamos trabalhar as emoções dentro de você, nós vamos acessar as emoções dentro de você, e você vai entender que para que eu possa mudar os resultados que eu tanto quero, eu preciso primeiro mudar os meus estados emocionais. Eu vou explicar isso com muito detalhe lá dentro. Beleza? O pessoal está pedindo para contar a história. No finalzinho da live aqui, se der, a gente conta. Tá bom? Então, galera, o que acontece? Mas falando dessa mudança, porque ele sabe ou ela sabe, não importa. Deixa eles ficarem felizes. Porque quando você começar a ter resultado, ele vai lembrar que você fez um curso. Só que ele vai perceber que a mudança está na sua vida. Que a sua vida está diferente. Que você evoluiu. E aí vem a parte que dói. Caramba, ela evoluiu. E agora ela sabe como conduzir um casamento. Sabe como ter uma relação extraordinária. Só que se eu perder essa pessoa, ela, na verdade, se desenvolveu para se possibilitar uma relação incrível, mesmo que eu não esteja lá. E tudo isso começa a gerar o quê? Ansiedade, medo, preocupação e tal. E a pessoa vê que, de fato, você genuinamente está verdadeiramente pleno, plena, evoluindo, crescendo, conectado espiritualmente, sabendo quem você é, ajudando pessoas, sendo uma pessoa realizada, muito mais leve, que aqueles vícios problemáticos lá atrás não fazem mais parte de você. E é exatamente os resultados, independente de qualquer alucinação dele, que vai mostrar para ele que, uau,
esse curso aí é diferente, ou ela está estudando algo diferente, ela não era por mim. Então, a preocupação que você tem, que ele vai alucinar, que você só está fazendo isso para impressionar ele, vai cair tudo por terra quando você verdadeiramente começa a ter os resultados de mudança na sua vida. E eu vou mais longe. Muitos casais me perguntam, Luciano, a gente já se reconstruiu, a gente já está namorando, a gente está junto, o que você acha? Deixa ele saber ou não? Eu falo, se vocês estiverem já com uma maturidade legal, que vocês têm uma conversa boa, não tem problema nenhum. Ah, mas ele vai saber que eu fiz o curso. E daí, gente, qual é o problema? Por que a gente tem tanto medo de falar assim, ó, eu procurei ajuda para ser uma pessoa melhor por mim, e o que eu entrego hoje é porque eu sou diferente. E foi esse treinamento, foi esse material, foi esse profissional, foi esse livro que me ajudou tanto. Eu decidi evoluir. E hoje eu posso entregar coisas diferentes porque a pessoa, eu aqui, resolvi evoluir. Você está desfrutando de quem eu sou, minha nova versão. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido? Vamos lá. Ô Charles, sem querer eu bati o olho aqui, cara, nada é por acaso, né, bicho? Você sabe que comigo não tem por acaso, né? Mas eu também vou te agradecer, ó. Ele colocou, ó. Pessoal, o Charles falou assim, ó, não sei se você verá essa mensagem, mas agradeço por ter entrado em minha vida. Né? Ele acredita que o relacionamento não teve volta, tal. Cadê? Estou evoluindo graças à sua ajuda. A sua ajuda, não tem mais volta. Eu não sei qual que é o cenário, mas o fato de você estar evoluindo, o que eu digo para você? Coloca no congelador, viva ou não ter mais volta, e deixa um pouco o universo falar com você. Eu sempre falo, nunca desista, congele. Congela. Porque eu já vi cada coisa que é surreal. E agora vou contar, então, já que vocês pediram, já que faz parte do o que é uma mudança interna. E aí vem a famosa história, da minha história, da conta de luz. A famosa história da conta de luz. Né? Mas antes de eu contar a história, eu quero dar os parabéns para a Patrícia M, aqui do YouTube e do Facebook. Vamos ver se ela está aqui comigo. Né? Se ela está aqui, ela falou que ficou 10 meses separada e o ex dela estava com rebote. Olha lá, Patrícia, vamos lá, galera. Festa na live para a Patrícia, sim ou não? E aí eu já vou contar a minha história da conta de luz. Palmas para a Patrícia, pessoal. Todas as vezes que temos voltas, temos que aprender a celebrar. Patrícia, sucesso. Eu quero muito que você alavanque e lembre-se, agora que começa o grande desafio. Muito bem. Parabéns, Patrícia. Muito bom, vamos voltar. Opa, deixa eu desligar aqui a paradinha. Vamos lá. Que beleza, pessoal. Temos que aprender sempre a celebrar. Então vamos lá, nossa história. Para quem lembra, vai lembrar para quem lembra, vai ouvir de novo para dar risada de novo, né? Porque teve um ponto engraçado e um ponto de aprendizado muito grande. Galera, resumidamente, né, para a gente não tomar muito tempo aqui, mas aconteceu o seguinte. Eu estava numa situação onde eu estava me desenvolvendo já emocionalmente e assim por diante, mas a gente ainda estava naquela crise, ainda não estava muito legal. Eu pecava na entrega que eu podia fazer aqui em casa, não só emocionalmente, mas em outras áreas. Eu já estava numa pegada bem legal, já estava me desenvolvendo, etc. Mas aquela história, né? E chegou um grande dia que eu fazia atendimento já individual, e aí eu estava voltando e resolvi voltar mais cedo,
né, um cliente desmarcou, eu falei, cara, eu vou chegar um pouquinho mais cedo e tal. E eu lembro que foi engraçado porque eu vim até com aqueles patinetes elétricos, né? E aqui em Santos tinha, que podia dar para lá e para cá, agora não tem mais. E eu vim com o patinete e tal, são alguns anos atrás. E eu cheguei, aí o zelador do prédio falou assim, Luciano, cortaram a sua luz. Eu, o quê? Como assim? Por quê? Acho que foi pagamento e não sei o quê. Eu falei, não, cara, mas eu não... E realmente, pessoal, eu não tinha lembrança de ter deixado de pagar nada, ou enfim. Mas aí eu falei, cara, mas ali me deu um frio no estômago. Porque eu não estava com medo do problema da luz ter apagado, porque né, mas e sim da reação da minha esposa quando ela chegasse em casa. Falei, caraca, o pau vai quebrar aqui. E eu já tinha escutado um monte de groselha na época e tal. Eu passei a mão no telefone, falei, aconteceu alguma coisa, tal. Já falei para ela, já para antecipar, ela chegou com meu filho, né? E aí eu liguei lá na concessionária e foi aquele quebra-pau. Falei, não pode fazer isso, que não sei o que. Pode, né, meu? Não pagou? Pode. O que eu tinha feito? Eu lembro direitinho. Eu paguei 2 vezes a mesma conta. Por exemplo, eu paguei setembro. Aí em outubro eu paguei a de setembro de novo. E não acusou para mim. Então a de outubro estava em aberto, de fato. Então eles não transferiram o crédito de uma para outra, e aí passou o tempo, e aí os caras foram lá e pau, cortaram a luz, né? Cara, aquilo ficou louco, cara, aquilo ficou louco. E aí a minha esposa ficou assim, ela ficou fora de si. Ela saiu do corpo. Sabe quando a pessoa fica com raiva? Ela saiu do corpo assim, ó, e voltou, né? Falei, gente. Aí, meu, aí foi aquela loucura, tal. Aí, de repente, eu nunca mais vou esquecer essa cena. Eu abri o armário assim, eu estava indignado, eu abri o armário, eu respirei, e me deu uma paz muito grande. Eu pensei assim, cara, já cortou, foi um acidente, eu não queria, me culpo, né, me responsabilizo por isso, mas já aconteceu, eu vou ficar nesse estresse. Quais são as soluções? E naquele momento foi impressionante. Primeiro, eu fui invadido por uma paz e imediatamente soluções começaram a brotar. E naturalmente a luz acaba, mas o celular funciona. Passei a mão no telefone celular, liguei para minha mãe, que mora algumas quadras daqui, sei lá, algumas quadras daqui. Falei, mãe, é o seguinte, ó, posso dar um pulo aí? Eu não paguei a conta de luz e cortaram a nossa luz. E a gente precisa tomar banho, aquela história toda, blá, blá, blá. E ela, pô, lógico, tá, eu peguei aquilo que poderia estragar na geladeira, levei para casa dela, resolveu o problema, fomos lá. Só que aí aconteceu, eu virei para minha esposa e falei assim, Ju, vamos lá comigo? A gente toma banho e tal, a gente volta tal, e depois amanhã a gente liga e resolve o problema. Só que ela estava transtornada, ela não conseguia sair do estado emocional. Ela ainda estava com muita raiva. Ela falou, não vou. E não sei o que, tal. Foi bom. A coisa estava complicada, eu falei, não vou entrar no mérito aqui. Fui, tomamos um banho, meu filho achou o máximo, ele era pequenininho, tomar banho na casa da vovó, isso aqui, andando com lanterna, então aquela história, vive o momento, né? Fazer o quê? Ficar louco, ficar desesperado, não vai fazer a luz voltar. E a coisa foi, carregamos o celular, passei um tempinho lá para resolver, voltei para casa. A gente ela nem falava comigo, né? E aí no dia seguinte, resolveu 8h30 da manhã, já tinha ligado, já tinham colocado caráter de urgência, ligaram tudo direitinho, tal. E ela falava, porque você não cuida das coisas, porque você não sei o quê, porque é por isso que eu não confio, porque não dá para deixar, porque você... E aí, malhando. Eu falo, tudo bem, meu. Aí uma hora eu virei para ela e falei assim, você não vai me tirar do sério, porque eu entendi o que você falou, você tem razão, eu vacilei, mas já está resolvido. Por que a gente vai ficar nessa vibração? Não tem necessidade. Silêncio. Falei, bom, agora acabou, né? Agora vai dar pau de vez. E aí, mais tarde, ela mandou uma mensagem. Que ela falou assim, sabe por que eu tô tão frustrada? Olha só, aí veio a consciência, galera. Nessa hora, ela falou assim, sabe por que eu tô tão frustrada? Porque eu não consegui controlar as minhas emoções. E vendo que você resolveu, me deu ainda mais raiva.
ao ponto dela não só ficar com mais raiva, como ela entrar num estado de vitimismo. Ela toma um banho gelado. E no dia seguinte ela contando, né, para a irmã, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu tive que tomar banho gelado. Eu falei, mas não precisava, foi tudo uma escolha. Olha como o nosso inconsciente nos coloca no estado, às vezes, pior do que precisava, para que eu possa validar o vitimismo, porque minha vida é ruim, porque tudo acontece. Tinha solução. Então esse caso da Luz, que é um caso, que eu brinco, é um caso clássico meu, ele demonstra exatamente o que é um evento para duas pessoas exatamente na mesma situação, na mesma casa, sofrendo o mesmo problema, com reações e ressignificações completamente diferentes. Ou seja, o problema não é o evento, sempre vai ser como você reage ao evento. O evento era o mesmo para todos. Meu filho achou uma graça, porque ele achou super legal brincar com lanterna no escuro porque estava sem luz. Bum, virou uma chave. Para ele nem viu o problema. Para nós, o que vão pensar? Meu Deus do céu, aí os vizinhos vão falar mal da gente, e aí aquele sofrimento. Vira o jogo, vamos resolver a parada, divirta-se, minha mãe deu risada, tal. E aí eu descobri, inclusive, aqui o prédio, falou, ai meu, toda hora acontece isso aqui, ou seja, ninguém está nem aí pra gente. Só que a grande questão está em como você trabalha. E ali eu já estava trabalhando. E num momento quer dizer o seguinte, não quer dizer que você não vai sentir a emoção, que você não vai ter a raiva, que você não vai ficar triste, que você não vai se sentir mal sobre aquela situação que de repente você viu o ex, ou ele falou alguma coisa, ou ela disse, ou alguém falou, ou entende? Você vai sentir a emoção. Mas a grande questão é como você consegue tirar proveito disso, se resgatar verdadeiramente, ao ponto de ressignificar e ainda desfrutar de uma evolução. Isso não é força de vontade, muito menos conhecimento racional. Isso é treino do subconsciente e do teu emocional. E as pessoas estão querendo resgatar o relacionamento com a razão. Com o que eu sempre falo, com a dica, com o truque, com o que eu falo, como eu convenço. Eu, inclusive, cometi também esse erro na minha história que eu conto na jornada. Eu comento lá que eu cometi esse erro de querer resolver pela razão. Você vai entender lá. Por isso que tem história, por isso que tem cada coisa no seu lugar. Galera, é sobre isso. É sobre essa virada. A sua vida passa a ser leve, passa a ser boa, você dorme bem, você é feliz, e isso é magnético. Você é magnético, a pessoa olha para você com atratividade, você muda a polaridade e você começa verdadeiramente a atrair. Escreve para mim, eu tenho que aprender a atrair. Você não tem que trazer o outro de volta. Você tem que atrair. O que é atrair? A pessoa vem porque quer. Porque ela percebeu que você é a pessoa. E esse treinamento da mente, do subconsciente, é a base do método. A base emocional. E aí você vai ter o emocional e o racional, que são os conhecimentos para você poder criar estratégia com a sua ex, o seu ex, no momento certo. Agora imagina você mudando os dois juntos. Essa é a ideia. Eu não consigo ver, de tanto tempo que eu tenho atendendo, eu não vi nada mais eficaz e eficiente. Todo mundo que tentou furar o bloqueio do que eu estou falando, deu com os burros na água. E volta para trás e perde tempo e joga as suas possibilidades meses para frente. A reconquista, a reconstrução, ela é o mais rápido possível dentro daquilo que você faz do seu cenário. Você tem que ter a sabedoria para poder ressignificar, se curar, porque pessoas feridas ferem. Se você ainda não se curou, a hora que você estiver junto, que vier aquilo na garganta, você vai jogar na cara do outro, da outra. Eu garanto para você que vai. E não há nada que você possa fazer para segurar, porque o subconsciente domina o show. O segredo está na atração. Por isso que as pessoas que estão por aí e pega um trecho da minha live, um pedaço, às vezes um título,
e fala, isso não funciona, isso é ridículo, correr atrás. Cara, quem está falando de correr atrás? Quem está falando de correr atrás, pelo amor de Deus? Se você está usando o meu conteúdo para correr atrás, você não entendeu nada. Você ainda não entendeu nada. É outro jogo, é outra estratégia. E não deixa a palavra jogo te contaminar, que tem gente que vira para mim e fala assim, eu odeio joguinhos. Desculpa, se você odeia joguinhos, você está no lugar errado, no planeta errado, porque a vida é um jogo. A vida é negociação. Você está negociando de manhã até de noite com o seu filho, com o seu marido, com sua esposa, com o seu chefe, etc e tal. Você está jogando o jogo da empresa, o jogo da vida. Então, a questão não é com essa mentalidade de ficar fazendo joguinho, é você fazer todo mundo jogar o seu jogo, ao invés de você jogar o jogo dos outros. Aprender como é que são as regras e falar assim, ó, agora ele vai jogar no meu jogo. Que agora quem manda nessa parada aqui sou eu. Aí o jogo muda, porque você está dando as regras. Você define as regras da sua vida. A gente se cansa quando você fica tentando se adequar às regras dos outros o tempo todo. Entende, pessoal? Quando você fala para mim assim, Luciano, eu estou cansado. Eu estou cansado. Acende aquele alerta e fala assim, ó, é porque você está jogando a regra dos outros. Você ainda não descobriu as suas regras. Para você ser feliz, para você conquistar, para você evoluir. E aí você vai ter o que você quer. E eu sempre falo, quer ficar cansado? Fica cansado de você trabalhar para aquilo que é seu. Porque você, de fato, depois vai atrair aquilo que você quer. Tudo bem, pessoal? Fez sentido o que eu falei hoje para vocês? Conta para mim aqui, em uma palavra ou em uma frase bem curtinha, qual foi o insight que você teve hoje? O que mexeu com você? Qual o seu comprometimento? Ninguém vai tirar você de onde você está, só você fala isso consistentemente aqui. Qual foi o teu insight hoje? Conta para mim. É ou não é? Galera falando que a minha história da luz aconteceu com ele também. Aí, tá vendo? Pelo menos não fui o único, né? É muito doido isso. Você tem que aprender a dar as cartas e não receber as cartas. Viu? Muito bom, galera. Vamos encerrar hoje. Hoje a gente foi bem além aqui, mas eu gostei muito de poder estar tocando nesse assunto. Então, olha só. E se ele descobriu, ou deixou de descobrir, se isso te dá tanto medo, é porque você está jogando o jogo do outro. Porque você está preocupado com as impressões do que ele vai pensar, deixar de pensar, mas e agora? Se você tem sabedoria, você não se preocupa. Mas não é que você vai ficar falando besteira, falando groselha, que se dane mesmo, não tem mais nada a perder. Não, isso é descontrole, tá? Eu estou falando que você está preocupado com aquilo que você está construindo para a sua própria vida. E aí, você entra no verdadeiro desapego. E o jogo vira. Pessoal, fiquem com Deus, um beijo no coração e bom descanso.